Raquel Landim, já começo por você, então. Boa noite. A gente debateu ali alguns temas prováveis que vão constar nesse encontro. Alguma expectativa especial? Felipe, acho que na fala do presidente Lula e do presidente Biden, com certeza vai aparecer o aspecto da democracia, né? O Lula se colocando como um líder democrático, ele está vendendo essa postura no exterior. Vai aparecer o paralelismo, né, entre o que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, no dia 6 de janeiro, e os atos golpistas no Brasil no dia 8 de janeiro. Outro tema importante deve ser o meio ambiente, né? Estamos na expectativa da entrada dos Estados Unidos no fundo da Amazônia. Essas são as duas agendas positivas. Existe muito interesse da diplomacia brasileira e da diplomacia americana de marcar esse encontro como um encontro positivo e de aproximação. O ponto negativo, o ponto de divergência é a Ucrânia, né? Que o presidente Lula se recusa a fazer aí uma defesa mais veemente da Ucrânia e a se colocar mais frontalmente contra a posição russa, como gostaria os Estados Unidos. Mas a apuração que eu tenho é que os americanos não devem levar isso às últimas consequências e realmente exigir isso do Brasil. Muitos países, grandes países emergentes, como a Índia, a África do Sul, estão tomando essa mesma postura e os Estados Unidos estão sendo diplomáticos nesses casos e não estão confrontando diretamente. Então, a expectativa é de uma agenda, na verdade, bem positiva no encontro entre os dois. Joel, boa noite. Você falou muito a respeito desse alinhamento Lula com Joe Biden em relação à reação às atitudes que nos Estados Unidos são chamadas até de insurreição, né? A invasão do Capitólio lá em 6 de janeiro de 2021 e aqui a invasão da sede dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. E lá existe até uma preocupação com a repercussão política, quer dizer, uma partidarização nessa reação institucional acabou fortalecendo o Donald Trump. O Biden eventualmente poderia dar dicas ao Lula de como não fazer aqui? Olha, Felipe, assim como nos ataques a situação brasileira se assemelhou à situação americana, eu acredito que na reação a gente vai ver muitas semelhanças também. Muitas pessoas sendo processadas, sendo punidas e a justiça indo atrás do ex-presidente da República como uma peça fundamental na incitação dessas manifestações que resultaram em ataques golpistas e de vandalismo que todos acompanhamos. Há uma diferença. Eu acho que nos Estados Unidos é muito mais difícil. O cumprimento nesse momento, Joel, de Lula com Joe Biden, a Janja chega ali também para cumprimentar o presidente dos Estados Unidos. A gente vai acompanhando com as imagens os momentos desse encontro. Um momento de encontro internacional entre um presidente brasileiro e um presidente americano, sempre muito importante em termos de representatividade. Há pautas em comum, há pontos de divergência que a gente vai colocar aqui ao longo da programação. Continue, Joel. Brevemente dizer que a lei americana e a lei brasileira são diferentes em alguns pontos. Eu acredito que aqui o caso para mostrar que o Bolsonaro foi parcialmente responsável pelos ataques contra a democracia, pelos ataques aos três poderes, ele é mais forte. Ainda mais com a gente tendo o Bolsonaro participando diretamente, falando em reuniões, ou pelo menos uma reunião abertamente golpista e criminosa que antecedeu esses ataques. Então, eu acredito que a gente vai ver muitas semelhanças na forma como os dois casos são tratados nos Estados Unidos e aqui. E o Lula tem enfatizado essa semelhança entre o bolsonarismo e o trumpismo, que são o quê? Não são apenas dois movimentos de direita. São movimentos que vão para um extremismo que nega a própria democracia. E esse é o valor-chave que eu acredito que o Biden vai ter todo o interesse de salientar, tanto pela situação dele, Biden, nos Estados Unidos, como alguém que restaurou, digamos, uma democracia que estava sendo atacada pelo trumpismo, quanto um valor que é o valor-chave para os Estados Unidos nas suas relações internacionais. A aliança entre as democracias significa um Brasil mais próximo dos Estados Unidos do que da China. A gente viu Lula e Joe Biden posando para fotos ali ao lado das primeiras damas, eles entraram e logo mais a gente vai acompanhar a entrevista coletiva que vai acontecer com a presença do presidente brasileiro e do presidente americano. Boa noite, Joyce, seja bem-vinda aqui no CNN Arena. Felipe. Jair Bolsonaro foi muitas vezes criticado como um pária internacional e a gente vê desde o começo do governo Lula uma tentativa do atual presidente de fazer um contraste. Como é que você avalia esse momento do Lula no exterior, falando, evidentemente, em tom crítico do bolsonarismo? Bom, o Lula
é muito melhor visto que o Bolsonaro no exterior. Isso não é segredo para ninguém, né? Ele é bem recebido, ele é mais bem visto. De alguma forma, os tapetes se abrem para o ex-presidente Lula. Agora, o que nós vimos hoje na coletiva, que o ex-presidente Lula, na entrevista que ele deu um pouco mais cedo à CNN, é absolutamente vergonhoso. Coloca o Brasil, de uma certa forma, numa escala de vexame. Quando ele diz, por exemplo, eu vim aqui para acabar com a guerra. Isso é uma piada pronta. Então, por mais que os tapetes se abram, as portas se abram para o Lula como ex-presidente, alguém que tem uma história com a democracia brasileira, quando ele abre a boca, apesar de ter um sinal trocado, a gente pode fazer até algum paralelo aí com Jair Bolsonaro. Então, lamentavelmente, para o Brasil, é uma vergonha. Joyce, o que a Joyce está colocando, Raquel, é que tem uma contradição no discurso do Lula aparente. É claro que há uma diferença quando você é presidente de um país e quando você está lidando com uma guerra no exterior. Mas o que aconteceu aqui foi uma invasão aos prédios dos três poderes, judiciário, legislativo e também o Palácio do Planalto. Isso aconteceu na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, a sede do Congresso americano. Agora, na Ucrânia, o que aconteceu foi uma invasão do país, né? Então, é um ataque não só à democracia, como um ataque à soberania territorial, soberania nacional, um ataque à vida humana. Pessoas foram estupradas, pessoas foram exterminadas, né, com bombardeios. E há uma posição muito menos incisiva do Lula em relação a isso. Na entrevista mais cedo a gente vai, ao longo do programa, é claro, vamos ver aí como é que a gente fica nessa intermitência com a transmissão da coletiva, mostrar trechos dessa entrevista do Lula à CNN Internacional. Ele modulou um pouquinho o discurso, falou que a Rússia errou, mas ele se coloca alguém como quer a paz, alguém que não quis fornecer munição para os russos, a pedido, inclusive, do primeiro-ministro da Alemanha, mas alguém que quer se colocar pela paz, mas muitas vezes, nesses regimes democráticos, só se vê a paz com a derrota do Putin, quer dizer, só se vê a paz com uma reação realmente de resistência forte. Felipe, acho que aqui é preciso colocar alguns pontos. É o seguinte, o Brasil tem uma tradição de tentar buscar o consenso. Só que neste caso, o consenso é muito difícil, porque você tem um agressor e um agredido, você tem uma invasão. E aí a posição do presidente Lula, que também era a posição do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa dubiedade, essa manutenção dos negócios com a Rússia, ela vai ficando mais complicada. Você tende o Ocidente aí pedindo uma postura um pouco mais forte desses países. E o Lula vai escorregando, né? Teve aquela declaração dele de quando um não quer, dois não brigam. Ele felizmente não repetiu hoje, que não, exato, que não cabe num caso de uma invasão. Mas eu hoje mais cedo conversava com o Christopher Garman, da Eurásia, e existe também um certo pragmatismo nas relações internacionais. O que os Estados Unidos perceberam? Hoje, eles não vão conseguir que países como o Brasil, a Índia, a África do Sul, a própria China, ataquem diretamente a Rússia e se alinhem aos interesses americanos. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, dificilmente, a gente vai ver, sim, o Biden pedindo um discurso um pouco mais incisivo do Lula, e ele tem feito isso com todos os outros países, mas você não vai ver retaliações práticas. Então vou deixar de financiar projetos de meio ambiente no Brasil. Pelo contrário, ele vai colocar dinheiro aqui nesse caso. Então vou tirar o Brasil de algum tipo de acordo comercial. Isso também não vai acontecer. Então os Estados Unidos está pragmaticamente cobrando dos países um discurso mais incisivo, mas não está retalhando. Então isso, só um minutinho, só concluindo, Joel, isso deixa o Lula nessa situação um pouco mais confortável para ficar neste meio do caminho. Agora é um meio do caminho que, convenhamos, para um país com as tradições, com a tradição democrática do Brasil, ele não é moralmente correto. Ele é, enfim, enviesado, talvez comercialmente justificável, mas é complicado. E vamos lembrar, Joel, só para concluir, para costurar aqui os seus comentários, é que ele no começo ele não falava nem erro da Rússia, né? Ele traçou ali uma equivalência numa entrevista internacional, depois ele tentou manter essa posição, depois ele falou isso, se um não quer, dois não brigam, e aí ele começou a dizer, não, mas houve um erro e tal, depois de toda a repercussão negativa dos seus comentários iniciais. Hoje ele já falou em erro, já falou
porque foi questionado diretamente sobre o direito de se defender da Ucrânia, e aí foi além. Continua. Isso. Eu ia ressaltar justamente isso. Houve uma evolução no discurso do Lula. Claro, que passou por idas e vindas, mas na entrevista de hoje, para a CNN Internacional, houve uma evolução. Por quê? Primeiro, ele reiterou a questão do erro russo, ou equívoco russo, mas isso ele já tinha falado antes. Mas ele falou algo que, se eu não me engano, eu não ouvi ele falar, com todas as letras. A Ucrânia tem o direito de se defender. Então, ele deu até a razão para a defesa da Ucrânia, mas... Porque ele foi questionado diretamente sobre isso. Mas o papel do Brasil não é se meter nesse conflito e sim trabalhar pela paz. Eu acho que é uma evolução. Não mudou nada na posição pragmática da diplomacia brasileira, mas enquanto discurso, eu achei que é uma evolução e um amadurecimento de um discurso que passa a fazer algum sentido do ponto de vista da defesa dos valores, sabe? Porque você equivaler moralmente um agressor, um invasor e um invadido é fora de qualquer propósito. Eu até acredito que, nesse caso, a postura brasileira diplomática nem seja melhor para o mundo. Eu acredito que é muito importante para a ordem democrática, para a ordem liberal mundial, que a Rússia sofra, assim, uma derrota decisiva, uma derrota que a machuque de verdade, nesse caso da Ucrânia, para mandar o recado para ela e para todos os outros países que não são democráticos, são ditatoriais, que não vale a pena você invadir, você quebrar essa ordem da soberania dos países. Então, eu acharia o melhor isso. Mas eu entendo também a postura do Brasil, que é a tradição diplomática brasileira de dizer, tá bom, a gente até entende que tem esse aspecto dos valores, entende que tem um lado está correto e outro não, mas mesmo assim, o nosso papel é um papel que também é importante, que é trabalhar pela paz. E a gente vai precisar de paz. O progresso do Brasil no mundo, inclusive, depende de paz. A Joyce deixa a Joyce pontuar rapidamente. Não, é difícil para mim absorver um posicionamento como esse. Mais cedo eu conversava aqui com o Joel sobre a entrevista do Lula, né? E eu disse, olha, a entrevista foi muito ruim. Ele falou, acho que não foi tão ruim assim. A gente começou a conversar. Eu sou neta de ucraniana, sou de família ucraniana e tive parentes mortos na guerra. Então é muito difícil ver o líder do meu país, um presidente eleito dentro de uma democracia, sim, de uma certa forma ameaçada, vamos colocar em percentual, é muito ameaçada? Vamos colocar 30% ameaçada? Porque o que a gente viu não foi brincadeira no dia 8, mas ver o presidente do meu país nos Estados Unidos fazendo um jogo de equilíbrio quando você tem, como todos nós dissemos aqui, um invasor e um invadido. Não se trata aqui de uma guerra igual, não se trata aqui de uma queda de braço. Não, a gente tem realmente a Ucrânia numa situação absolutamente desigual em potencial bélico quando se trata da Rússia e da Ucrânia. Então, do ponto de vista de uma descendente de ucraniana e de uma brasileira que esperava um posicionamento absolutamente diferente do presidente do meu país, eu continuo dizendo que achei absolutamente vergonhoso, apesar dele ter colocado panos quentes em algumas coisas, foi menos defensor da Rússia, porque na outra entrevista só faltou ele realmente defender o que a Rússia fez. Ficou uma coisa assim, olha, quando os dois não querem, eles não brigam, e a gente sabe que não é assim que acontece. Então, eu tenho uma questão também emocional nesse caso. Não é uma questão absolutamente lógica, mas também dentro do meu país, como cidadã brasileira, eu realmente achei que o Lula poderia ter um posicionamento diferente. Não que eu esperasse, tá, Felipe? Eu não esperava isso. Claro, eu acho que todo cidadão democrático, Joyce, partilha desse valor e dessa esperança de que a Rússia seja derrotada e que a Ucrânia recupere a soberania de todo o seu território. Os meios para se chegar a isso aqui não estão claros também nesse momento. Eu não sei também até que ponto ficar estimulando a guerra funciona ou não, embora eu espero no futuro ver a Rússia sair perdedora dessa. Posicionar pelo fim da guerra não é estimular a guerra, são coisas totalmente diferentes. O Brasil se posicionar pelo fim da guerra não é estimular a guerra. Se doasse armamento e tudo. Mas é uma boa discussão. É sobre esse ponto que eu queria colocar, Porque foi mencionado aqui que o Lula disse, quero acabar com a guerra. Em que contexto ele fala isso? É quando a Amanpour pergunta exatamente sobre as munições que o Brasil se recusou a mandar. E aí o Lula responde, eu não queria mandar, porque se eu mandasse a munição para eles, é como se o Brasil estivesse entrando na guerra. E aí a Amanpour responde, o senhor acabou de concordar que era para a defesa da Ucrânia. E ele disse, isso vai nos levar à guerra, eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Este é o dilema e esse é o meu compromisso. Então ele fica tentando fazer esse posicionamento que
de não tentar interferir diretamente. Quando você realmente entrega um armamento, é uma interferência um pouco mais direta. Eu acho que o Brasil erra nessa questão, porque o mundo mudou, assim, você já não consegue mais se apoiar nesse multilateralismo. Depois desse conflito da Rússia e da Ucrânia, você teve uma divisão muito clara entre as democracias e as autocracias. E é difícil para a gente, moralmente, ficar nesse meio do caminho. Só o que eu estou pontuando é que, pragmaticamente, muitos grandes países estão fazendo isso. E os Estados Unidos, diplomaticamente, têm aceitado, entre aspas, isso. Quando ele pede um posicionamento mais firme, mas não retalha quando não se tem um posicionamento tão firme assim. A gente tem esse trecho do Lula na entrevista exclusiva à âncora da CNN Internacional, Christiane Amanpour, sobre a guerra na Ucrânia. Vamos assistir. But do you believe that a country which is a sovereign, independent, democratic country, like your own, like Ukraine, has the right to self-defense and to defend itself against an illegal invasion? Lógico que ela tem um direito de se defender. Lógico que ela tem direito de se defender, até porque a invasão foi um equívoco da Rússia. Ela não poderia ter feito isso. E, afinal de contas, ela faz parte do Conselho de Segurança Nacional. Ou seja, e isso não foi discutido no Conselho de Segurança. Então, o que eu quero é dizer o seguinte, olha, o que tinha que ser feito de errado já foi feito. Agora é preciso encontrar pessoas para tentar ajudar a consertar. E eu sei que o Brasil não tem muita importância no cenário mundial, sabe, nessa lógica perversa dos conflitos do mundo, mas eu posso te dizer que eu vou me dedicar para ver se encontro um caminho para alguém falar em paz. Eu tive com o chanceler alemão esses dias. E ele foi no Brasil. He asked you to send his leopards to Ukraine, and you said no. Não, era mandar munição. E eu não quis mandar, porque eu falei, se eu mandar, eu entrei na guerra. Eu falei, se eu mandar, sabe, as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra. E eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Esse é o meu dilema e esse é o meu compromisso. Na mesma entrevista, Lula comparou a crise na democracia no Brasil e nos Estados Unidos e chamou Jair Bolsonaro de cópia fiel de Donald Trump. Vamos ver. People who are looking at Brazil's democracy are looking, as I said, at the divided nation. You saw probably a recent article that was written about you saying that, half the population loves you, half the population despises you. I wonder what you think about that, but also, more importantly, the fact that unifying Brazil is apparently going to be the key to shoring up democracy and making sure that Bolsonarismo does not come back after your term in office. How do you do that when half the population, as I said, despises you? Nós vamos ter eleições no Brasil depois das eleições nos Estados Unidos. Nós vamos ver como é que a coisa vai acontecer nos Estados Unidos, porque aqui tem uma divisão muito marcada, igual tem o Brasil. Os democratas e os republicanos estão muito divididos, ou seja, ame ou deixe. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, no Brasil, nós somos um país mais pacificado. Ou seja, o brasileiro, na sua índole, ele gosta de ser feliz, ele gosta de música, ele gosta de futebol, ele gosta de carnaval. Ele não é um povo que tem a cultura, sabe, de odiar. O que aconteceu é que nós tivemos uma indústria de fake news que nós não conseguimos combater em igualdade de condições. E eu estou convencido que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Veja, uma eleição sempre será dividida quando tem dois candidatos. Sempre ela é dividida na Alemanha, dividida na França. Você vê a eleição do Macron, também uma divisão aqui. A única coisa estranha que aconteceu foi o que aconteceu aqui no Capitólio. Porque jamais a gente imaginava que no país que simbolizava a democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio ou alguém pudesse ser tão desumano como era o presidente Trump. E o Bolsonaro é uma cópia fiel. É uma cópia, ou seja, como se você colocasse numa máquina e tirasse uma fotocópia. É a mesma coisa, sabe? Não gosta de sindicato, não gosta de empresário, não gosta de trabalhador, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com o empresário. Ou seja, é ele e as mentiras deles. É ele, sabe, e as fanfarras deles. Não gosta de falar com a imprensa, sabe? Então, nós mudamos isso, querida. Nós mudamos e eu acho que o Brasil, aos poucos, vai se encontrando e, aos poucos, a democracia vai prevalecer.
Esse é o meu compromisso. E eu espero que daqui 4 anos você possa fazer uma outra entrevista comigo, que você vai ver como o Brasil já vai estar democrático. E vou te dizer uma coisa. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Esse é um momento muito interessante da entrevista, não sei se todos repararam, mas que a Cristiane Amanpour, ela destaca que metade da população brasileira despreza o Lula. E ela cita esse desprezo 2 vezes na pergunta dela. E o Lula, ele abre aquele sorriso, que é um gesto comum que ele faz quando qualquer entrevistador, aqui no Brasil inclusive, cita algum elemento negativo a ele. Ele desvia o foco na resposta dele, desse desprezo citado pela jornalista, ele minimiza essa cisão social brasileira comparando com as polarizações eleitorais em outros países e volta suas baterias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, garantindo que ele não vai voltar à presidência da República. Hélio Beltrão também está com a gente aqui no telão e eu quero saber do Hélio, a gente já discutiu uma parte sobre a guerra, mas fique à vontade, a gente assistiu agora a esses 2 trechos para comentar o que você quiser. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Joyce. Prazer te ver novamente. Raquel, Joel. Felipe, primeiro comentário aí da última frase dele, que o Bolsonaro jamais vai voltar. Eu acho que se houve um cara como ele, condenado à prisão, preso, ficou um tempão e voltou à presidência, eu não vejo por que, eventualmente, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, não possa voltar no futuro, não sei se na próxima eleição. Então, no Brasil, parece que tudo é possível. Quanto à questão da discussão democrática que o Lula coloca, etc., e que o Bolsonaro é igualzinho ao Trump. Eu discordo um pouco dessa frase dele, que Bolsonaro é igual ao Trump. Bolsonaro tem um histórico militar, depois foi expulso lá do Exército e aí fez uma carreira no funcionalismo público em cargo eleitoral e tal, e veio aí de baixo. O Trump sempre foi um cara que circulava nos grandes círculos, né? Então, empreendedor, então bastante diferente. Talvez eles tenham alguma coincidência de visão ideológica, mas eu acho que bastante diferente. Eu não vejo tanta semelhança assim, né? E os dois com problemas claros que a gente já conhece e debate tanto aqui. Quanto à questão da guerra, rapidamente, eu acho que o Lula, ele sempre tentou fazer uma equivalência entre a Ucrânia e a Rússia, que a gente sabe que é uma bobagem. A Ucrânia foi invadida, a despeito do fato que a gente sabe que a OTAN pode ter partido para cima no sentido de que estava se aproximando das fronteiras da Rússia. Tem toda uma explicação e tal, mas nada justifica uma invasão do país como a Rússia fez. E se o Brasil quer ganhar espaço no mundo diplomático perante a comunidade internacional, ele não pode se defender atrás da neutralidade absoluta. É preciso que o Brasil se posicione quanto ao direito internacional, né? É preciso. O Lula sempre aspirou que o Brasil tivesse uma cadeira, um assento no Conselho de Segurança permanente, no Conselho de Segurança da ONU. Né? E se ele almeja isso, ele não pode praticar uma neutralidade absoluta sem fazer um gesto, porque na verdade o que a Alemanha pediu foi um gesto do Brasil, ele nem o gesto quis fazer. Né? Entendo a questão histórica brasileira, entendo que o Brasil dependa em alguma medida do fornecimento de fertilizantes da Rússia, tudo isso eu entendo, mas se a aspiração é ter um espaço maior do Brasil na comunidade internacional, não se pode esconder 100% atrás da neutralidade, principalmente tornando Rússia e Ucrânia como igualmente passíveis de tratamento. Então, nós temos que resolver, porque os dois lá estão brigando, veja bem, e quero fazer a paz, como se fosse um candidato ao Nobel da Paz. Eu acho que isso não está bem, não. Raquel Landim, você chamou atenção para esse trecho da entrevista, mostrando o ponto interessante ali do comentário da jornalista e da reação do Lula. Ela fala, inclusive, que para unificar o país era necessário lidar com esse desprezo que metade da população sente por ele e para garantir a democracia também e, eventualmente, impedir, claro que na visão do interesse político do Lula, a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que você destaca dessa resposta? Que ele não responde a pergunta. Porque a pergunta era: como o senhor vai unificar o Brasil se metade da população o despreza? E a resposta dele é atacar o adversário. Isso não é o caminho.
E é o que ele vem fazendo nos últimos tempos, quando ele faz aquela crítica aos ricos, ele está o tempo todo estimulando o nós contra eles, que era o que o Bolsonaro fazia. E é muito interessante isso, ele estar nos Estados Unidos. Outro dia eu vi um estudo do Felipe Nunes, da Quest, que mostra, por exemplo, que Biden, depois do 6 de janeiro, ele estimulou muito esse discurso também do nós contra eles, atribuindo a invasão do Capitólio aos republicanos. E o que aconteceu? São dados da revista The Economist, se não me engano, dados de pesquisa de opinião pública. O apoio aos ataques ao Capitólio subiu. Saiu de 9%, que era um percentual baixíssimo, para bater em 20%, se não me engano. Então, assim, aquilo entre os republicanos, aquilo que foi um ato horroroso de ataque à democracia, acabou aumentando por conta da repulsa que eles sentem ao Biden. Então, se a experiência do Capitólio americano tem alguma coisa para mostrar para o Lula, não adianta você estimular a polarização. Você não consegue unificar o país, a popularidade do Biden cai por conta disso. Não é o caminho, mas parece que ele não quer ver, porque assim, ele não aponta um caminho. Como é que ele vai chegar no eleitor de Jair Bolsonaro? E ele diz uma coisa certa nessa resposta, ele diz, muitas pessoas que votaram em Bolsonaro não são bolsonaristas, é verdade, mas quais são os sinais que ele está fazendo para essas pessoas, quando ele ataca a política econômica? Ele realmente não dá o caminho, mas eu vou te dizer, eu queria ver o Lula falando aqui para dentro do Brasil, com esse tipo de discurso que eu vi ele falando para jornalista americana, para os americanos. Por quê? Porque não é um discurso divisivo, ele não botou pobre contra rico nesse discurso. Ele diz, olha, teve um problema sim. Apontar que Bolsonaro é um criminoso antidemocrático não é um discurso muito polarizante. A gente dizer, olha, existe infelizmente uma pessoa que violou todos os ditames e princípios básicos da democracia, existe uma pequena parte de fanatizados extremistas que o seguem, mas a grande parte do eleitorado, inclusive a grande parte que votou no Bolsonaro, não é isso. O brasileiro não é isso. O brasileiro gosta, no discurso do Lula, de alegria, de churrasco, de não sei o quê. Esse tipo de postura já é uma postura que não empurra para o outro lado, automaticamente, todo mundo que votou contra. Note que ele falou dos empresários nesse discurso. Espera aí, Raquel. Note que ele falou dos empresários nesse discurso, mas ele opôs os empresários justamente ao Bolsonaro. Ele disse que o próprio Bolsonaro não falava com o trabalhador, não falava com o empresário, não falava com ninguém, ficava só na sua rede de fake news. Esse tipo de resposta que ele deu aí, eu concordo que ela não aponta o caminho ainda não está dado, mas ela aponta como ponto de partida os valores básicos de uma população brasileira cuja cultura não aguenta mais tanto ódio e tanta guerra. Mas a contradição não é essa, Joel, porque ele foi perguntado sobre ele. Você tem metade da população brasileira hoje, uma fatia muito grande, não sei se são 50% que votaram nele, mas você tem uma fatia grande hoje da população brasileira antipetista, que não gosta do PT, não gosta do Lula, que tem ojeriza a corrupção dos tempos do PT. E ele vem estimulando esse discurso quando ele diz que não... Ele não falou mal dessas pessoas, Raquel. Ele não falou mal. É essa que é a questão. Quando ele é questionado... Exato, mas esse que é meu ponto. Ele vai falar, né? Ele vai ter que elogiar o Bolsonaro. Posso terminar? Por favor. O que eu estou posicionando é o seguinte, não adianta, depois de ter... O Lula pode ter ganhado a eleição em cima do antibolsonarismo, na base do nós contra eles, porque foi isso que decidiu a eleição, certo? Era quem você despreza mais. Muitos de nós, brasileiros, votamos em quem a gente não... no menos pior. A partir dali, a partir de vencer a eleição, o que a Mampur perguntava para ele é o que ele vai fazer para ser o presidente de todos os brasileiros. Isso. Aí o Bolsonaro já é passado. Ela está perguntando o que ele vai fazer para convencer os antipetistas, os que não confiam no PT por conta da corrupção, a confiar nele, Lula. E aí ele não responde. O que você tá dizendo, aí não serve mais ele ficar só falando mal do Bolsonaro. Calma aí ele tem que dar respostas às dúvidas para vocês, a gente ia ilustrar aqui um ponto da Raquel, porque o Lula, ele fez críticas ao Bolsonaro em outros trechos da entrevista também, mas a Joyce vai comentar agora.
O debate é interessante, né? Porque o Lula, obviamente, que ele vai criticar o Bolsonaro e, obviamente, que o Bolsonaro vai criticar o Lula, porque os dois só sobrevivem nessa polarização. A gente tem duas coisas ali que uma suga a outra e eles sobrevivem disso. Então, a ingenuidade achar que o Lula realmente vai seguir o que ele prometeu na eleição, fazendo a unificação do país. Não vai acontecer, porque não é o perfil dele e nunca foi. O Lula mudaria, de fato, o que ele é em raiz, se ele aplicasse agora, na prática, o que ele prometeu na campanha. E quando ele diz, nem todos que votaram no Bolsonaro são bolsonaristas. É verdade, como nem todos que votaram no Lula são petistas. Mas teve polarização na eleição. Mais do mesmo. As eleições são polarizadas. Quando é que vai se resolver essa questão? Essa questão vai se resolver quando, de fato, houver uma força política de direita racional. Um centro-direita capaz de trazer ideias que tragam a liberdade do país, a liberdade econômica, sem a estupidez bolsonarista. Porque hoje o que a gente tem, isso aparente, eu não estou dizendo que está debaixo do cobertor, porque a gente tem várias correntes políticas debaixo do cobertor, representando na Câmara, no Senado, mas que não estão aparentes, que estão mais quietas. Mas a gente tem ali a estupidez bolsonarista, algo absolutamente antidemocrático, e a gente tem a esquerda que está mais organizada. Então, o que nós precisamos é de uma força entre uma coisa e outra, para que nós possamos, de fato, ter racionalidade no debate político.